Amém, igreja. Amém. Nós podemos abrir as nossas Bíblias em 1 Tessalonicenses, onde nós vamos estar hoje, enquanto essa dinâmica das crianças está a acontecer aí atrás. Graças a Deus que somos uma igreja que tem muitas crianças. Amém. A Bíblia diz que nós nos devemos, aliás, não devemos, mas nós temos que nos tornar como elas para herdar o reino dos céus. Então, a gente tem muito para aprender com aquelas crianças que estão ali e que às vezes até embaraçam a nossa fé porque têm muito mais fé do que nós temos. Então, nós hoje vamos estar em 1 Tessalonicenses 5:17, é o primeiro versículo que nós vamos ler, mas só para dar aqui um contexto de onde nós estivemos e de onde nós começámos o ano, a semana passada. Caso vocês já repararam, eu hoje estou muito constipado, e então eu vou estar a falar de uma forma muito nasal. Foi uma noite difícil, em que parece que anda aí uma gripe a passar por toda a gente. Então, quando nós estávamos doentes e íamos jogar, quando eu jogava basquete, o meu treinador dizia sempre assim: hoje vai ser na raça. Então, hoje vai ser mesmo na raça. Amém, na igreja? Vai ter que ser na raça hoje. Então, nós, a semana passada, entendemos o propósito espiritual do jejum. O que é o jejum e porque é que nós estamos a jejuar. Nós falámos sobre como o jejum nos treina para a nossa autonegação. Nós falámos sobre como renova os nossos desejos pelas coisas espirituais. Nós falámos sobre como nos traz humildade. Nós falámos sobre várias coisas em relação ao jejum. E hoje, porque nós não estamos a fazer apenas 21 dias de jejum, estamos a fazer 21 dias de jejum e oração. A gente vai estar a falar um bocadinho sobre o que é a oração e como é que eu oro. A semana passada foi o que é o jejum e como é que eu jejuo. E hoje a gente vai estar a ver o que é a oração e como é que eu oro. E é interessante porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz uma coisa, diz: orem sem... Graças a Deus, a palavra de Deus não diz jejuem sem cessar. Irmão, porque se jejua sem cessar, não ia ser fácil. É engraçado, eu estava a falar com alguém e dizia: olha, André, orar sem cessar nem sempre eu pratico. Jejuar sem cessar, graças a Deus, também a palavra de Deus não diz isso. Agora, ouvir sem cessar, desde que eu casei, eu tenho aprendido o que é ouvir sem cessar, que a minha esposa sempre está... Graças a Deus que essa pessoa não é da Igreja em Missão na cidade, porque aqui as mulheres são umas santas, aleluia, igreja. Diz que sim, que ela está ao teu lado, irmão. Graças a Deus pelas mulheres e pelos homens desta casa. Então a palavra diz orar sem cessar. Mas se eu vou abordar a oração apenas a partir de um contexto de que, tal e qual como está no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 6, quando tu fizeres a tua oração, vai para o teu quarto. Então, mas espera aí, se eu vou orar sem cessar e se para eu fazer a minha oração tem que ser no meu quarto, então quer dizer que eu nunca vou sair do meu quarto. Se é para orar sem cessar, como é que se a oração é para fazer dentro do quarto? E como em qualquer relacionamento, marido, mulher, pais, filhos, há conversas que são públicas e há conversas que são privadas. Está aí toda a gente? Há coisas que a gente fala em público e há coisas que a gente fala no privado. Então, quando nós estamos a falar em oração, escuta, igreja, oração não é apenas falar com Deus. A oração também é falar com Deus, também é falar com Deus. Mas a oração não é só falar com Deus. A oração não é só ouvir Deus. Também é, mas não é só. A oração é ouvir e falar com Deus. E deixem-me dizer, não existe vida cristã sem vida de oração. Estamos todos cá? A oração é o fundamento da vida cristã. Porquê? Porque é o diálogo entre o Deus Criador e nós, humanidade. Então eu não posso querer viver uma vida cristã sem viver uma vida, escutem, não é de oração, uma vida de diálogo com Deus, em que eu vivo a ouvir e eu vivo a falar com Ele. Quando diz aqui, orem sem cessar ou vivam permanentemente em oração, eu acredito que o que a Bíblia está a dizer é: nunca percas de vista na tua vida o diálogo que tu tens com Deus. Nunca percas de vista o teu diálogo com Deus, porque se tu perdes o teu diálogo com Deus, tu vais estar a dialogar com quem? Contigo. Dentro dos teus pensamentos, com o outro. Sabem, Satanás quer fazer com que isso aconteça nas nossas vidas todas. Qual é o propósito de Satanás? Afastar-nos de Deus. Afastar-nos de uma vida de oração.
Afastar-nos do diálogo com Deus. Quando nós vemos o que Jesus fez naquela cruz, foi para quê? Para que o diálogo, para que a comunicação, para que o relacionamento voltasse a haver. Relacionamento esse que tinha sido quebrado por causa do pecado. Estamos todos aí? Então, quando eu estou a falar em oração, nós estamos a falar da disciplina espiritual mais fundamental da vida do cristão. Tanto que a palavra de Deus está a dizer, orem sem cessar. Ou seja, vive uma vida de permanente diálogo com Deus. Não abandones isso. Lucas, no capítulo 11, versículo 1, diz assim: uma vez Jesus estava a orar. E é uma coisa que nós vamos ver ao longo dos evangelhos tantas vezes. É que Jesus, ele acordava normalmente mais cedo do que os outros, ia para um lugar isolado e ali orar. E olha o que é que a Bíblia está a dizer. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Uma vez estava Jesus a orar num certo lugar. Quando acabou, olha agora que interessante, um dos seus discípulos pediu-lhe, Senhor, ensina-nos a orar. Como João Batista ensinou os seus discípulos. Interessante este pedido de um dos discípulos a Jesus. Jesus, ensina-nos a orar. E se nós pensarmos, o que é que fez este discípulo chegar ao pé de Jesus e dizer-lhe isso? Jesus, ensina-nos a orar. Sabe o que é que eu creio? Creio que estes discípulos, ao verem Jesus a orar, parece que Jesus provavelmente devia estar a experimentar alguma coisa que os discípulos nunca tinham experimentado. Alguma vez vocês já foram orar e se calhar pensaram, pá, que seca, agora vou orar. Eu não sei o que é que vou dizer. Muitas vezes quando a gente tem reuniões de oração, poucas pessoas aparecem. Isso acontece nas igrejas todas. Porquê? Porque nós não damos a devida importância à oração. Parece que às vezes é entediante. Parece às vezes que Deus já não fala. Deixa-me dizer, se tu achas que Deus não fala à tua vida, abre a Bíblia, meu. Já está a falar. Parece que eu não consigo ouvir Deus. Parece que eu não consigo ouvir a voz dele. Abre a palavra de Deus. E ele já está a falar contigo. Mas é interessante porque eu creio que os discípulos começam a ver, à medida que Jesus vai iniciando o seu ministério, que ele tem este hábito de sair de casa mais cedo para ir orar, eu acredito que os discípulos começam a ver o que está a acontecer entre a vida pública de Jesus e a vida privada de oração de Jesus. Está aí toda a gente? Há uma ligação entre a vida privada de Jesus de oração com o Pai e da vida pública que Ele tem a curar os enfermos, a pregar o Evangelho, a curar aqueles que estão doentes. Igreja, deixa-me dizer, aquilo que nós vamos viver no público é um resultado daquilo que a gente vive no privado, se não andamos a usar máscaras. Estamos aí todos? Aquilo que nós vamos viver no nosso público é um reflexo daquilo que nós vivemos no nosso quarto. E os discípulos olham para Jesus e dizem, que maneira é esta de orar? Porque quando eu vou orar, eu oro 5 minutos e depois já estou entediado. Mas Jesus, ele passava horas em oração de manhã, antes do sol nascer. O que é que Jesus está a experimentar na oração que nós não estamos a experimentar? Está toda a gente aí, igreja? É porque eu acho que o problema não é com Deus. Eu acho que o problema se calhar é connosco. E nós ainda não temos percebido o que é a oração e como é que se ora. E o objetivo desta pregação hoje é que tu saias daqui a verdadeiramente entender não só a importância da oração, mas que a oração é uma vida de aventura com Deus. A oração não é uma seca. A oração não é entediante. A oração é o fundamento da vida cristã. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Eu amo este versículo que muitos de vocês conhecem. Diz, sem fé ninguém pode agradar a Deus. Agora escuta isto. Quem se aproxima de Deus, quando tu vais orar a Deus, quando tu tens um tempo especificamente para estar a escutar, a falar com Deus, quem se aproxima de Deus deve acreditar que Ele existe, e escuta, e recompensa os que o procuram. Deve acreditar que Ele existe. Só que agora a gente vai orar e será que a gente ainda acredita que Deus não só existe, mas que Deus age? André, eu já orei tantas vezes sobre isso e nunca aconteceu nada. E se calhar tu perdeste a tua fé no meio das orações frustradas que tu já tiveste ao longo da tua vida. E tu encontras num ponto onde tu dizes, eu acho que eu perdi a fé em Deus. Sim, eu venho à igreja, sim, eu abro a minha Bíblia, sim, eu creio em Deus. Mas eu não sei se a minha fé hoje em dia é a mesma fé que eu tinha lá atrás, porque há tanto tempo que eu tenho orado e ainda não aconteceu. Alguém sabe o que eu estou a dizer? E se calhar a gente desmoronou um pouco sobre isso. E eu quero te dizer, tal e qual como a palavra de Deus está a dizer, Ele recompensa os que o procuram, igreja. E as tuas orações não são em vão. Podemos dizer isso, as minhas orações, bora lá um bocado mais alto, as minhas orações não são em vão.
Nunca foram. Deus sempre te ouviu. Ainda que tu se calhar não tenhas escutado o que tu querias, da maneira que tu querias, a forma como tu querias, ou se calhar tu pensas, eu acho que nem nunca ouvi nada. As tuas orações, elas nunca foram em vão. Senhor, ensina-nos a orar, diz este discípulo. E depois é interessante, porque sabe o que é que ele diz a seguir? Tal e qual como João Batista ensinou os seus discípulos. Então havia um hábito na cultura judaica dos rabis, dos mestres, ensinarem os seus discípulos a orar. Por isso é que ele diz, Jesus ensina-nos a orar como João Batista ensina os seus discípulos. Sabem, é interessante, porque quando eu estive em Israel e mesmo quando eu estive no Uzbequistão, coisas que não têm nada a ver, eles paravam a sua vida para ir orar. Os sinos tocavam. E eu estou a falar tanto do contexto cristão, como até do contexto muçulmano. Eu fiquei impressionado no Uzbequistão quando eu estava lá. Os sinos começavam 5 vezes por dia. E sabe o que é que os muçulmanos faziam? Fechavam as lojas, ou os trabalhos que estavam a fazer, iam para a mesquita mais próxima e ficavam lá a orar. E eu pergunto, que dedicação é esta que eles têm a um falso Deus, que o cristão não tem um Deus verdadeiro? Está aí alguém? Olha se a gente começasse a fazer isso agora. Só 5 vezes por dia. Por isso é que nós vemos no livro de Atos, quando Pedro e João iam a caminho do templo para a oração das 3 da tarde. Porquê? Porque eles tinham esse hábito. Havia esse hábito no meio dos judeus. Não, espera aí. Ao longo do dia há várias alturas em que eu separo este tempo para eu orar a Deus. Mas parece, hoje em dia, quando a gente fala em oração, parece que os muçulmanos falam mais em oração do que os cristãos. Parece que quando a gente fala mais em jejum, há mais nutricionistas a falar de jejum do que o crente, igreja. Está aí alguém? E eu acho que está na altura de nós ressalvarmos princípios que são da palavra de Deus a dizer, não. A oração e o jejum são hábitos cristãos, fundamentados por Deus para nós os praticarmos. Então, nós não devíamos estar a ouvir falar tantas vezes de jejum intermitente por parte do mundo. Os cristãos deviam ser os primeiros a falar de jejum. Porque a Bíblia fala sobre isso. Então, orar é viver à escuta de Deus. Este é o primeiro ponto. Orar é viver à escuta de Deus. Marcos 12, 28, 29 diz: um doutor da lei que se aproximou e ouviu aquela discussão, vendo que Jesus tinha respondido bem, fez-lhe esta pergunta: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Eu acho que isto é um bocado importante para a gente ler, igreja, certo? Se a palavra de Deus está a dizer qual é que é o mais importante, se há alguma coisa que a gente devia estar a ver ou devia estar a ler, eu acho que tem a ver com isto. Qual é que é a coisa mais importante? Escuta, tu, discípulo de Jesus, cristão, qual é a coisa mais importante para tu fazeres na tua vida? Eu acho que nem todos estamos aqui, vamos ter que dizer em voz alta. Qual é, bora lá, a coisa mais importante da minha vida? O mais importante é este, Jesus esclareceu. Toda a gente pode dizer a palavra que está lá? Escuta. Qual é a coisa mais importante para tu fazeres na tua vida? Jesus esclareceu. Escuta, Israel. Igreja, se nós vivemos uma vida em que nós não escutamos Deus, a nossa vida não está a ser uma vida vivida com propósito. A gente pode estar a fazer dinheiro na nossa empresa. A gente pode ter uma casa nova. A gente pode ter todas essas coisas. A coisa mais importante da nossa vida é nós escutarmos o que o Senhor tem para nós. Jesus esclareceu: escuta, Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então não há dia que eu queira viver sem saber o que é que o Senhor tem para mim. Nós ouvimos aquilo que nós queremos, nós ouvimos aquilo que os outros dizem, mas quantas vezes nós começamos o nosso dia tal e qual como Jesus começava a dizer: eu hoje vou começar o meu dia a ouvir o que é que Deus tem para mim. Está aí toda a gente? O que é que mudaria na vida dos cristãos? O que é que mudaria na nossa vida se todos nós começássemos o nosso dia à imagem de Jesus, o Filho de Deus, que começava os seus dias em oração, a escutar o Senhor? Deixa-me dizer isto esta manhã: o Senhor quer falar à tua vida. Ele quer mais falar à tua vida do que tu queres ouvir, eu acredito nisso. Porque Ele não quer que os seus filhos andem desamparados. Eu não quero que o Martim ande desamparado.
E se tu estás aqui e és pai ou és mãe, tu sabes aquilo que eu estou a dizer. Nós não queremos que os nossos filhos andem desamparados. Deus não quer que tu vivas uma vida desamparada. Como é que tu não vives uma vida desamparada? Escutando Deus e aquilo que Ele tem para nós. O mais importante na vida é ouvir Deus. Porque se nós não ouvirmos Deus, igreja, nós vamos ouvir quem? Quem é que a gente vai ouvir? O que é que nós ouvirmos se nós não ouvirmos Deus em primeiro lugar da nossa vida? João capítulo 10, versículo 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ouvem. E parece hoje em dia que as ovelhas de Cristo são aquelas que mais falam. Mas é interessante porque a característica da ovelha de Deus não é aquela que mais fala, mas é aquela que... E se a gente começasse a dedicar-se enquanto discípulos de Jesus a ouvir Deus como nós nunca ouvimos, em vez de falar aquilo que se calhar a gente não devia falar. Eu já vi tantas pessoas ao longo da sua caminhada. Eu próprio, durante 25 anos, não me quis aproximar de uma igreja. Sabem porquê? Porque aquilo que eu ouvia... Aquilo que eu fui ouvindo da igreja ao longo do tempo, enquanto eu crescia como um católico não praticante, um agnóstico. Aquilo que eu ouvia, daquilo que as pessoas falavam, não me fazia sentir atraído por um Cristo que eu nem sequer percebia o que é que tinha feito por mim. Mas quando eu comecei a escutar e a ouvir aquilo que a palavra de Deus tinha para trazer, igreja, nós precisamos dizer mais aquilo que a palavra de Deus diz e não aquilo que as nossas opiniões acham. Está aí alguém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Mateus 7, versículo 7 a 8, Jesus encoraja a oração. E escuta da maneira como ele diz no Sermão do Monte. Ele diz: peçam e lhes será dado. Podemos repetir isso juntos? Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. E agora a minha preferida. Batam e a porta será aberta para vocês. Escuta, quando Jesus ele está a encorajar a oração, às vezes a gente pensa que a oração é um movimento estático de diálogo com Deus, em que nós estamos ali só a falar e a ouvir Deus. Não, a oração tem um movimento de ação. Quando a palavra de Deus está aqui a dizer, peçam e ser-lhes-á dado, peçam, falem, peçam a Deus, falem com Deus. Mas escuta uma coisa, a palavra de Deus não está apenas a dizer isso quando está a falar em encorajar a oração. Ele está a dizer, peçam e ser-vos-á dado, mas há uma coisa também que vocês têm que fazer. Batam e a porta ser-vos-á aberta. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu preciso de agir sobre as minhas orações, igreja. De que é que adianta eu estar à porta, imaginem isso, à porta de uma casa... E dizer assim, abra uma porta, abra uma porta, abra uma porta, a falar e a gritar. A pessoa está lá dentro, não vai estar a ouvir, tu tens que ir bater à porta. E eu pergunto, em 2025, será que vai ser um ano em que a gente vai deixar apenas de orar com a nossa boca, mas orar com a nossa vida, igreja? Não só pedir com a nossa boca, mas agir com as nossas ações e buscar com a nossa vida. Não, se realmente tu queres estar mais perto de Deus, não basta tu vires aqui ao domingo de manhã e dizeres, Deus, eu quero estar mais perto de ti. Não, quarta-feira, fica aqui de joelhos 1h30 na celebração da adoração. Age! Age! Porque eu acredito que há orações que muitas vezes não são respondidas, não porque Deus não quer, é simplesmente porque nós não agimos sobre a oração que a gente fez. Então nós já estamos cansados de fazer a mesma oração. Vez após vez, fizemos a oração já 100 vezes e nunca nada aconteceu. Porquê? Porque tu já pediste, mas não batestes à porta. Isto está a fazer sentido para alguém? Eu acredito que em 2025 pode ser um ano onde nós vamos começar a orar de uma forma que nós se calhar nunca orámos, em que em vez de se calhar estarmos a pedir tantas coisas com as nossas palavras, nós vamos começar a bater a mais portas. E que à medida que nós buscarmos com a nossa vida realmente o que Deus tem para nós, nós vamos começar a ver coisas que nós nunca vimos. Porquê? Porque nós vamos passar de uma oração simplesmente dentro do quarto para uma oração, para uma vida de oração. Para um orar sem cessar real. No versículo 9 a seguir ele diz, qual de vocês que seja pai seria capaz de dar uma pedra ao filho quando este lhe pedisse pão? Ou quem lhe daria uma cobra quando lhe pedisse peixe? Ora, se vocês mesmo, sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, escutem, dará coisas boas àqueles que lhes pedirem. Diz aí, Deus tem coisas boas
para me dar. Não sou eu que estou a dizer. A palavra de Deus está a dizer. Ora, se vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, está a fazer sentido para alguém? Quanto mais o vosso Pai que está no céu dará coisas boas àqueles que lhes pedirem. Deus tem coisas boas para nos dar, igreja. Então porquê é que nós não acedemos a essas coisas boas? Se calhar porque nós achamos que essas coisas boas são coisas materiais que nos vão chegar nessa vida. Jesus nunca prometeu isso. Nunca. Então nós andamos distraídos com aquelas coisas que nós achamos boas, que Deus nos devia dar, mas que Ele nunca deu, porque Ele nunca prometeu que ia dar. A Bíblia vai dizer em Romanos 8:32, vai dizer, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Olha o que a Bíblia está a dizer. Se Deus enviou o seu filho para morrer por nós, o que é que mais Ele não nos dará? O que é que mais Ele não nos dará se Ele deu o seu próprio filho? Isto está a fazer sentido para alguém? Se Ele não poupou o seu próprio filho, tu achas que é um problema no teu trabalho que vai desorientar a Deus? Tu achas que é um problema na tua família que vai desorientar a Deus? Tu achas que é um problema no teu casamento, nas tuas finanças, nas tuas emoções, na tua vida espiritual, na tua vida de oração que vai? Nada desorienta a Deus, igreja. Se Ele deu o seu próprio filho, o que mais Ele não dará aos seus filhos? Então, à medida que nós oramos, falamos e ouvimos Deus, nós conhecemos mais de Deus. E eu acredito que 2025, escuta, pode ser um ano onde a gente venha realmente a conhecer Deus. Está aqui alguém hoje de manhã que quer conhecer verdadeiramente Deus? Escuta, não é ter uma experienciazinha com Deus. Não é ter aqui um xereré com Deus. Não, não é isso. Não é isso. É ter uma vida realmente com Deus. É ter uma vida de oração, onde nós oramos, e escuta, à medida que nós oramos, nós conhecemos mais Deus. E sabes o que é fascinante? É que à medida que nós conhecemos mais Deus, porque Ele é fiel, nós confiamos mais em Deus. E a nossa confiança em Deus atrai o favor de Deus. Porquê? Porque nós cremos nele, igreja. Porque nós cremos nele. Simplesmente por causa disso. Então, orar é viver à escuta de Deus. Orar é viver a falar com Deus. E eu amo isso porque nós temos um livro que se chama Salmos, que é praticamente todo a falar sobre isso. Um livro de cânticos, um livro poético, de palavras para o nosso Deus. E eu gostava que nós lêssemos o Salmo 17:6, que diz: a ti eleva a minha voz. Ó Deus, responde-me. Alguém alguma vez fez essa oração? Ou eu sou o único? Ó Deus, responde-me. Estou aqui, Senhor. Já a orar, já não sei há quanto tempo, eu já fiz estas orações. Ó Deus, responde-me. Dá ouvidos ao que eu digo. Escuta as minhas palavras. Igreja, quão diferente seria a nossa vida se nós começássemos a falar com Deus e a viver o orar sem cessar, como nós nunca vivemos na nossa vida. À medida que nós louvarmos esta manhã e que nós terminarmos em louvor, é isso que nós vamos estar a orar. Senhor, este ano 2025 eu quero viver o orar sem cessar. Amém? Eu quero experimentar isso. Eu quero verdadeiramente não ter um culto, não ter uma celebração, não ter só uma dinâmica ou uma vida de igreja ou contigo superficial, mas que 2025 seja uma vida de enraizamento no poder, na presença e na palavra de Deus. Então eu quero te dizer esta manhã, como diz em Filipenses 4, alegra-te, igreja. Alegra-te. Porquê? Porque perto está o... Então eu não sei como é que começou 2025 para ti. Se calhar 2025 começou para alguns e vocês já estão, quem me dera que estivesse no início de 2026, porque 2025 não está a começar bem. Se calhar alguns estão a pensar, quem me dera que 2024 nunca tivesse acabado, porque este 2025 e para outros 2025 está a ser o uhul! 2025 está a ser a bombar. É só o início daquilo que Deus vai fazer este ano. Eu não sei qual é o contexto onde tu estás, mas eu quero dizer, independentemente de tu estares lá em cima, no cimo do monte ou lá embaixo no vale, deixa-me dizer, alegra-te porque perto está o Senhor. Alegra-te porque Ele está perto. Não andem ansiosos com coisa alguma. Nós estamos na geração mais ansiosa da história da humanidade.
E só através da oração é que nós conseguimos parar para ouvir e escutar Deus. E dizer, Senhor, porquê é que eu ando tão ansioso? Senhor, porquê é que eu ando tão ansioso na doença que mais assambarca pessoas na nossa humanidade? Pessoas que se suicidam por causa da ansiedade, pessoas que têm burnouts por causa da ansiedade, pessoas que estão desgastadas com a vida por causa da ansiedade. E a palavra de Deus está-nos aqui a dar a fórmula, a dizer, não andem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo, escuta, tudo. Nos teus problemas familiares, financeiros, no teu trabalho, em tudo, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graça. E quando nós vamos a Deus e nós entregamos-lhe a nossa vida em oração e vivemos esse orar sem cessar, a Bíblia diz, e a paz de Deus que excede todo o entendimento. As circunstâncias não mudaram, eu fui orar. E as circunstâncias não mudaram, as coisas não mudaram. Eu gostava que tivessem mudado, mas quantas vezes tu foste orar e as circunstâncias à tua volta não mudaram, certo? Mas houve uma coisa que mudou, sabes o que foi? Tu. Não, 2025 ainda está a ser um início bastante complicado. Não, 2025 ainda está a ser difícil, ainda não consegui arranjar trabalho. Não, 2025 nós estamos a meio de janeiro e não sei como é que vou pagar a renda. Não, 2025 eu tenho que ter mais objetivos no meu trabalho que eu não sei como é que vou concretizar. Não, 2025 em janeiro eu pensava que ia ser o ano onde eu e a minha família realmente íamos começar de novo. Seja o que for, a paz que excede todo o entendimento, escuta, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Tu podes dizer, eu estou guardado. Diz isso, eu estou guardado em Cristo Jesus. Escuta, não importa o que 2025 vai trazer. Porque independentemente de serem coisas incríveis ou coisas horríveis, eu já estou guardado em Cristo Jesus e eu não vivo pelas circunstâncias. Então eu oro e eu peço a Deus para que seja um ano, um 2025 a bombar. Mas escuta, seja 2025 o melhor ano da tua vida ou o pior ano da tua vida, tu podes te alegrar porque perto está o Senhor. E que à medida que nós vivamos uma vida de oração, qualquer circunstância que apareça na tua vida pessoal, escuta, qualquer circunstância que apareça na tua vida familiar, qualquer circunstância que apareça na tua vida profissional, não tem poder ao pé de Jesus. Não tem. Pode dar ali um levra-bal. Pode dar ali um levra-bal. Mas eu estou guardado em Cristo Jesus. Então ainda que tudo de errado aconteça, eu não temo. Porque se Ele é por mim, quem é que será contra mim? Orar é viver à escuta de Deus. Orar é viver a falar com Deus. E nós vimos o que é a oração. Então eu queria dar, enquanto o grupo de louvor vai subir, eu queria dar 5 pontos rápidos sobre como orar. Porque às vezes eu tenho essa ideia de que quando o pessoal vai orar, diz assim, eu não sei o que é dizer, isto já te aconteceu alguma vez. Eu vou orar, mas o que é que eu vou orar? Como é que eu vou orar? O que é que eu vou dizer a Deus? Pronto, Deus, olha, estou aqui no meu quarto, estou a orar. Como é que eu vou orar? Isso já me aconteceu a mim tanta vez. Em que eu chego, estou ali no quarto e eu não tenho palavras para dizer, Marcos. Eu não sei o que é dizer. Eu só estou ali na presença de Deus, eu fico ali e eu... Deus, olha, eis-me aqui, mas eu não tenho palavras. E eu gostava que nós decorássemos estes 5 pontos, em que quando tu não souberes o que é que tu vais orar, porque orar não é só falar com Deus, é falar e nós vimos que a palavra de Deus fala muito mais no que nós temos que ouvir do que nós temos que falar. Então a minha oração para a Igreja em Missão da Cidade, para todos aqueles que estão aqui este ano, é que nós nos tornemos especialistas em ouvir Deus. Estamos todos aí? A ouvir e a discernir a sua voz. Não em falar, mas em ouvir. Mas quando nós falarmos, e quando tu entras no teu quarto para fazer a tua oração hoje à noite, ou quando nós estivermos a orar daqui a pouco, eu gostava que nós iniciássemos, tal e qual como nós iniciamos o culto e acabamos o culto, em adoração. Então a primeira coisa quando eu vou orar é eu adoro. Escreve isto nas tuas notas. Eu adoro. O que é adorar? É prostrar-me diante de alguma coisa. Porque eu posso adorar alguma coisa que eu não amo. Estamos cá todos? Escuta. Adorar não é amar.
Adorar é fazer isto. Por isso é que muitas vezes quando a gente vai orar, a gente faz o quê? A gente mete-se de joelhos. Porquê? É o primeiro passo que eu acredito que nós devemos fazer quando nós oramos. Não quando nós oramos conversas públicas, mas quando nós temos um tempo de oração. É nós nos metermos de joelhos, e eu vou convidar todos daqui a alguns momentos a fazerem isso. Num gesto de adoração a Deus. Dizer assim, Deus, eu rendo-me, Senhor. Eu rendo-me a Ti, Deus. Eu não sei o que é que eu vou orar, eu não sei o que é que eu não tenho palavras para dizer. Eu só estou aqui a adorar o Teu nome, Senhor. E quando nós adoramos, nós prostramos-nos diante de alguma coisa. Então quando tu não tiveres palavras para dizer, coloca-te de joelhos, e essa já é uma oração. Está aí alguém? Senhor, eu adoro-te, Deus. Eu adoro-te, Senhor. Eu coloco-me de joelhos perante Ti. Eu prostro-me diante de Ti. Escuta, nós não fomos chamados para nos ajoelhar a outras coisas que não seja Deus. Não deixes que o teu patrão no teu trabalho te leve a ver uma vida de adoração para Ele. Porque este mundo está feito para tu teres coisas que te façam meter de joelhos a adorar. Para tu adorares o teu trabalho, para tu adorares a tua ambição, para tu adorares a tua aprovação, para tu adorares uma série de coisas que este mundo tem para oferecer que não servem para nada. Adora somente Deus porque Ele é o único Senhor, igreja. Amém? Então quando nós não tivermos mais nada para fazer, coloca-te de joelhos. Eu acho que essa é a oração mais bonita que nós podemos fazer a Deus às vezes. Então eu adoro. Segunda, eu confesso. Eu confesso. Deus, eu confesso os meus erros enquanto pai, enquanto marido, enquanto pessoa. Eu confesso, Deus. Eu confesso que houve coisas que eu fiz esta semana, Senhor, que eu não devia ter feito, eu não devia ter dito. Primeiro ponto, eu adoro. Segunda coisa, eu confesso. E há tanta coisa que eu acredito que a gente desta manhã tem para confessar. Senhor, perdoa-me porque eu disse aquilo que não devia ter dito àquela pessoa. Senhor, perdoa-me porque eu fiz isto e eu não devia ter feito, Senhor. Senhor, desculpa-me porque eu pequei contra Ti. Deixa-me dizer, Deus perdoa, irmão. Ele perdoa-te. Mas Ele diz, vem a mim, confessa. Eu adoro, eu confesso. Terceiro, eu peço a Deus. Que a Bíblia vai estar a falar de pedidos e súplicas. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, eu peço, Pai, para que Tu possas abrir um caminho onde parece não haver caminho. Eu peço-te. Então se há alguma coisa que Tu tens para pedir a Deus, pede esta manhã. Peçam e ser-vos-á dado. Se vocês pedem e não recebem é porque pedem mal, porque pedem a olhar simplesmente para os vossos prazeres, é o que a Bíblia está a dizer. Então peçam e ser-vos-á dado. Bora lá do início. Eu adoro, toda a gente pode dizer eu adoro. Eu confesso. Eu peço. Eu intercedo. Eu intercedo. Oração de intercessão. Quando nós intercedemos por alguém, por alguma coisa. Senhor, eu intercedo no nome de Jesus, Pai. Para que Tu possas trazer cura a esta pessoa. Para que Tu possas, Senhor, abrir um caminho nesta situação. Quando nós intercedemos por alguém ou por alguma coisa. Eu adoro. Bora lá, eu adoro. Eu confesso. Eu peço. Eu intercedo e eu agradeço. Eu agradeço. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Tantas orações começam assim. Eu acho que nós portugueses, sabem quando vem pessoal de cá que é americano principalmente, eles dizem, eles não percebem que nós estamos a orar, mas eles ouvem muitas vezes, André, quando as pessoas estão a orar aqui em Portugal, elas estão sempre a dizer obrigado, obrigado, obrigado. E nós portugueses, nós começamos a maior parte das nossas orações com obrigado. E esse é o último ponto, é quando nós agradecemos a Deus porque tudo aquilo que nós temos vem dele, igreja. Então nós podemos desligar as luzes agora e nós vamos ter um tempo de adoração a Deus, de louvor a Deus. E enquanto o grupo de louvor estiver a tocar, escutem, não há mais liturgia para nós fazermos hoje. Sabem porque é que nós trouxemos as crianças no início? Porque é que elas estiveram aqui connosco? Para
verem os pais a adorar a Deus e para adorarem a igreja, porque nós somos um todo. Nós demos as nossas ofertas também, mas a partir de agora não há mais liturgia. Há uma coisa que é mais importante: estar aos pés de Jesus, igreja. Foi para isso que nós viemos. Pode faltar muita coisa. Às vezes pode não haver oferta, pode não haver muita, mas que nunca falta um espírito de adoração nesta casa. Onde a gente se prostra ao único que é digno de receber o nosso louvor. Então eu gostava de convidar, se tu estás confortável, se tu podes, à medida que o grupo de louvor começar a tocar mais estas duas canções que eles vão cantar, que nós entremos num espírito de adoração. E eu queria te perguntar, se tu estás aqui e se em 2025 realmente tu dizes: eu quero viver o orar sem cessar, eu quero viver uma vida de adoração, eu ia-te confiar, se tu tiveres a capacidade física para fazer isso e se o quiseres fazer, para nós podermos ficar de joelhos diante de Deus. Deus, obrigado, Senhor, porque nós queremos ser uma igreja que te adora, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. E que nós nos colocamos nesta posição de adoração, de nos prostrarmos diante da Tua presença e declaramos em nome de Jesus que não há mais nada que nós adoramos nesta vida que não seja o Teu santo nome, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, a Tua igreja quer Te ouvir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.